Tu és santo, digno de honra e de adoração, Senhor. Não há lugar melhor para estar do que estar diante do Senhor. Teu coração eu vou tocar com meus lábios em adoração, pois só Tu és santo, digno de honra e de adoração, Senhor. Pois só Tu és santo, digno de honra e de adoração, só Tu és santo, digno de honra e de adoração, Senhor. Não vou conseguir lembrar as datas, mas nós entendíamos também a necessidade de começar novos trabalhos e iniciamos ali num condomínio chamado 1º de Maio, uma congregação, melhor, foi um núcleo de estudo bíblico no começo, né? Uma célula de estudos bíblicos. Quem nos ajudou muito na época foi o Edilson Alves Badaró e sua esposa, a irmã Luzinete, também o irmão Lourenço, o irmão Daniel, e esses irmãos então começaram ali um trabalho de estudo bíblico nos lares. Esse trabalho também foi tomando forma de maneira que nós alugamos um espaço, e assim que alugamos um espaço, nós montamos uma congregação lá em 1º de Maio, congregação esta que nós levamos para lá o irmão Ricardo Barbosa da Conceição e a sua esposa, a Lucélia, e eles então deram continuidade a esse trabalho, e que graças a Deus também ficou pequeno o espaço, era numa casa alugada, e aceitamos os desafios, compramos um terreno na rua de cima, e com esse terreno nós construímos e hoje temos plantado lá uma bela de uma igreja que continua sendo agora pastoreado pelo Ricardo Conceição. Ele se formou e nós o ordenamos, e ele então hoje é pastor da primeira igreja batista Ebenezer em Paco Rondon, uma igreja atuante na associação, na convenção, até na ordem dos pastores, uma vez que pastor Ricardo é um dos líderes da ordem dos pastores batista do Brasil, secção da Abafé. Em agosto de 1986, nós nos mudamos aqui para o Valo Velho e minha mãe saiu procurando uma igreja, que nós éramos de uma igreja batista onde nós morávamos. E aí nós encontramos a Igreja Batista do Valo Velho. Eles tinham 4 meses, 5 meses, se eu não me engano, que a igreja tinha chegado no bairro do Valo Velho. E nós começamos a frequentar, desde então, minha mãe e minhas irmãs. Consequentemente, veio minha tia, né, irmã Deusenir, irmão Isaías, e nós ficamos na igreja do Valo Velho durante todo esse período. Aí o pastor Luiz me batizou, eu sempre trabalhei na igreja. Aos 12 anos eu lembro que eu fui professora dos Cordeirinhos de Cristo, e foi na igreja também que eu conheci o Ricardo,
Ele chegou um pouco depois. Aí o pastor Luiz realizou o nosso noivado, o nosso casamento, e temos 3 filhos, e o pastor Luiz também apresentou os 3. Eu trabalhei no Ministério de Louvor uns 5 anos, uns 5, 6 anos mais ou menos no Ministério de Louvor. Fui professora dos juniores, professora dos Cordeirinhos de Cristo, fiquei 1 ano no coral infantil e auxiliava os irmãos da igreja no que eles precisassem de ajuda. Eu sou o pastor Ricardo, né? Cheguei na igreja do Valo Velho através de um trabalho que existia nos lares. O irmão Edilson e a irmã Luzinete realizavam esse tipo de trabalho no lar, né? E eu comecei a conhecer toda a igreja, comecei a fazer umas visitas, né? E aí num culto de missões com o pastor Elísio, eu aceitei a Cristo, e aí eu e a minha mãe nos batizamos no mesmo dia, né? E aí na igreja do Valo Velho eu trabalhei em várias áreas, homens, jovens, social, visitação, oração, EBD, né? Depois fui para o seminário, né? Teve um chamado do Senhor para pastorado, fui para o seminário, fiz o seminário, e aí teve um trabalho que nós realizávamos no Mutirão 1º de Maio, e ali a gente começou então a formar a primeira Igreja Batista Ebenezer do Parque Rondon. Começamos lá como Missão Batista 1º de Maio, e hoje é primeira Igreja Batista Ebenezer do Parque Rondon. Mas começamos lá no Valo Velho com esse trabalho nos lares, né? Então, o nosso chamado, ele se deu após a visão do pastor, né? O pastor teve visão para a gente fazer o seminário, depois de participar também do Litoral para Jesus, que a irmã Nadir, ela proporcionava, né? Nós íamos lá para Santos, pregávamos o Evangelho ali naquela orla da praia, e aí deu-se o nosso chamado. Em 2002 a gente foi ordenado pastor, né? Pela Igreja Batista do Valo Velho, e em 2003 nós organizamos a primeira Igreja Batista Ebenezer do Parque Rondon. E quando começamos a Missão Batista 1º de Maio, algo que a gente colocou no coração para saber se Deus realmente estava nesse negócio, quando o pastor Luiz nos convocou, foi assim: ó, Lucélia, a gente está casado, tem lá esse projeto no Mutirão, e vamos nós dois. Se Deus tiver um negócio, a coisa vai fluir, né? E realmente o trabalho começou a fluir. Nós chegamos na missão, tinha dia que eu pregava para ela, ela me ouvia, ela dirigia o louvor, e era só nós dois. E aí as irmãs, os irmãos começaram a chegar, né? E praticamente um ano e meio, o trabalho já começou a tomar forma, e nós precisávamos de um lugar, né? E o pastor Luiz, ele tinha a nossa associação Batista de Ferreira e Região, a Abafer, tinha então um convênio com os americanos, lá do sul dos Estados Unidos. O pastor Luiz entrou em contato com a Abafer, e aí teve-se então uma proposta de construir uma capela. Mas para construir a capela precisava do terreno. E aí a Igreja do Valo Velho adquiriu o terreno, né? Adquirindo o terreno, ia ficar as parcelas para pagar. E aí a proposta foi: a gente assumia o restante das parcelas e os americanos construiriam a capela, né? E aí aconteceu isso. Nós então adquirimos o terreno, fizemos a estrutura, os americanos vieram, construíram a capela, e em 25 de outubro de 2003, né, nós estávamos então organizando como igreja, né? Mas foi assim algo muito de Deus mesmo. A gente tem entrado, né? Só eram 3 capelas construídas no ano, já tinha as 3, mas uma igreja desistiu. E essa igreja desistindo, a nossa entrou, né? E aí a gente passava por essa rua, não via nenhum terreno. Aí um dia o pastor Luiz passou, e aí ele viu o terreno, a gente então conversou, e aí conseguiu adquirir, e graças a Deus estamos no terreno próprio, com escritura, com tudo certinho, né? E esse ano vamos fazer 18 anos já de existência dessa igreja. 18 anos. Quando nós viemos para o ponto de pregação, a Rebeca tinha 2 anos e eu estava grávida de 2 meses da Esther.
Então, o início foi bem difícil pela questão de estar com as meninas, né? Com a Rebeca pequena, grávida da Esther, e fazer todo o trabalho de convidar as pessoas, evangelismo. A Igreja do Valo Velho sempre nos ajudou muito, sempre enviou as irmãs para ajudar a cozinhar quando as pessoas estavam trabalhando aqui. Eu lembro que o início das mulheres vinha sempre uma irmã de lá nos auxiliar para a gente aprender a trabalhar com a MCM. Mas no início é complicado porque nós fazemos tudo. Então, a gente limpava a igreja, ao mesmo tempo cantava, ao mesmo tempo liderava as mulheres, organizava o departamento infantil. Então, o início do trabalho, a gente tem que se dedicar muito mesmo, porque nós fazemos assim tudo, atuamos em todos os departamentos. Mas Deus começou a abençoar, começou a vir pessoas, Deus começou a levantar dons, né, no meio da igreja, e automaticamente quando as pessoas começavam a orar e pedir para trabalhar, então a gente já destinava um determinado serviço para a pessoa fazer, e ali a gente começou a ver que estava tomando forma mesmo, né, de igreja, cada um agindo em um departamento. Mas é um desafio muito grande e não pode ter preguiça, você tem que estar preparado para trabalhar. E as visitações, né? A gente trabalhava, né, secularmente, e aí depois do trabalho, eu já pegava a Lucélia, a gente vinha para o mutirão e já começávamos a fazer as visitações. Era uma demanda bem grande porque não havia ninguém, né, no local, e você tinha que ir visitando e fazer os ensinamentos nos lares, o culto nos lares. Pessoas quando faleciam, você tinha que estar presente para você mostrar, né, o interesse que você tinha por aquelas pessoas. Não era só simplesmente um trabalho, mas você mostrar que você realmente estava interessado em pessoas, né? Teve um dia um domingo pela manhã que nós chegamos na igreja, e eles disseram assim, olha, houve aí alguns tiroteios e teve uma residência que morreu aí várias pessoas. Eu acho que é melhor cancelar, né, a congregação, é melhor mudar o horário. E aí a gente, novo no local, pensamos, o que nós vamos fazer? Aí oramos ao Senhor, falamos, não, vamos em frente, vamos manter os horários e Deus vai dar graça. E graças a Deus, né, a gente começou a orar pela localidade, Deus foi mudando também ali toda aquela localidade, lares de paz começaram a surgir e a igreja começou a tomar forma, né, realmente ali no mutirão 1º de maio, e o evangelho começou a ser expandido, às vezes começaram a chegar e o trabalho começou a crescer como congregação, né? Foi algo assim muito marcante. Esse dia onde falaram para nós que até uma criança de 3 anos que foi atingida pelo tiro, né? E a gente entrava e saía dali direto, né, na semana inteira. Mas Deus deu graça e graças a Deus o trabalho realmente tomou forma e foi realmente uma bênção, né? Tinha sábado, por exemplo, que eu ia para lá e a gente ficava sempre arrumando alguma coisa e não almoçava. Aí tinha uma irmã do lado ou um vizinho do lado que via a gente lá, levava o almoço pra gente, levava a marmita, né? Uma delas eu me lembro muito bem, que era a sogra do Rubinho, né? A sogra do Rubinho, né? Que foi lá, dona Geralda, que levou um almoço lá para mim. Então não esqueço isso que ela fez. Trabalhando lá, ela levou lá a marmita e a gente comeu e foi assim muito bom. E outras irmãs também, com o tempo, começou a ver o trabalho e nos ajudava também nesse sentido. E não paramos. Uma igreja hoje que tem o seu tempo próprio, que foi organizado aqui pela nossa igreja, a Igreja Batista do Valo Velho. E como disse, não paramos, a gente sempre marchou, sempre aceitamos desafios. E o próximo desafio foi a Igreja Batista, que hoje está lá no Jardim Indemore, primeira Igreja Batista do Jardim Indemori. Foi um outro desafio, né? Nós tivemos aqui, recebemos a Junta de Missões Nacionais, que realizou um trabalho muito bom aqui em nossa igreja, e esse trabalho nos levou nos desafiou a plantarmos mais uma igreja. Fomos então aqui próximo de nós, em Tapicerica mesmo, num bairro chamado Indemori, e começamos ali um trabalho. Esse trabalho
desde o início, ele teve a presença de um seminarista nosso, que é o Robson de Souza, mais uma equipe da igreja, e essa equipe formou um trabalho excelente, trabalho esse que hoje é a primeira igreja batista de Nemorei. Compramos também 2 terrenos num lugar formidável, e com a ajuda de uma igreja do Rio de Janeiro, nós conseguimos uma capela, e hoje essa capela é a igreja, e já uma igreja organizada e também pastoreada pelo pastor Robson de Souza. Tem sido uma igreja muito atuante, uma igreja abençoadora. Graça e paz, Igreja Preciosa, boa noite, é um prazer estar aqui nesse 35º aniversário da igreja, para comemorar essa data tão especial, e eu não poderia deixar de dar o meu depoimento aqui também, visto que boa parte da minha vida, tanto espiritual quanto familiar, começou aí no Valo Velho, né? Então eu comecei a minha vida ministerial aí no Valo Velho, né? Quando eu cheguei no Valo Velho eu era bem jovenzinho e acabei tendo a oportunidade de liderar os adolescentes, liderar os jovens, dar aula para os jovens e para adolescentes também. Me envolvi com o departamento de evangelismo, nós fizemos muitas coisas com evangelismo, missões, né? Então a minha vida ministerial quase inteira foi aí no Valo Velho, né? Eu cheguei bem cedo e fui me desenvolvendo, e todas as oportunidades foram me dadas. O pastor Luiz, a igreja, me abraçou e recebeu com muito amor e carinho, então eu sou muito grato a Deus por essa igreja, pela minha vida ministerial. E aproveitando, né, o casório, eu conheci minha esposa e também no Valo Velho. Nós tínhamos um trabalho na época de evangelismo chamado Feira para Cristo. E minha esposa havia assistido uma peça teatral na escola dela, da Jocum, e ela aceitou a Cristo, né, mas ficou sem igreja por um tempo. E um dia minha sogra, com ela passando pela feira, recebeu um convite para estar lá na igreja, e um dia ela chegou lá e acabou ficando, né? E nós nos conhecemos na escola bíblica dominical. Eu era professor dos jovens e ela chegou na sala lá toda tímida, né? E naquele tempo a gente ainda não tinha nenhuma conversa, nada. O nosso encontro mesmo foi num passeio que a igreja promoveu, né? A gente fazia vários passeios de um dia, e a gente foi para um sítio em Juquitiba e estava uma chuva gigantesca, né? E nós fizemos futebol de dupla, né? Então aí eu acabei escorregando e trombei com ela, e desse dia em diante a gente voltou já conversando e começamos a namorar. Foi muito bom lembrar desse momento tão especial na minha vida, né? Então, conheci minha esposa, nós namoramos e noivamos em 1 ano. O pastor Luiz não deixava boi não, né? Ele era muito firme, né, nessa questão de namoro. Então, quando nós ficamos noivos, ele falou: vocês têm 6 meses para casar. E aí foi o que a gente fez, né? Em 1 ano a gente namorou, noivou e casou, né? E foi uma bênção, né? Eu tinha 19 anos, minha esposa tinha 17 anos, né? 16 para 17, ela teve que pegar a autorização da mãe, mas graças a Deus, quando a gente está debaixo do temor de Deus, o casamento vai dar certo, com certeza. E estamos aí há 28 anos, né? Vamos fazer 29 anos de casado, e é uma bênção do Senhor para nós. Então eu me casei aí no Valo Velho, né? A gente casou naquele salão que hoje é usado até para cozinha, né? Parte da cozinha, cantina, e era bem estreitinho, né? Não tinha quase nem espaço para andar, mas foi um casamento maravilhoso. O pastor Luiz realizou o casamento, ele pregou tudo que ele tinha que pregar, irmãos. Mais de 1 hora em pé ali, e eu doido, né, para sair daquele lugar, para ir para a lua de mel, e o pastor Luiz não queria parar de pregar, mas
Tô brincando, pastor, foi muito bom. E aí nós nos casamos e tudo o que restou da minha família, tudo o que desenrolou da minha família foi aí no Valo Velho, né? Eu tive filhos, primeiro veio o André, depois a Ana. Eles foram apresentados aí no Valo Velho pelo pastor Luiz. Eles cresceram aí no coralzinho, passaram pelo coralzinho, né? O André já estava na classe de crianças quando nós saímos da igreja e viemos para a plantação do Idemori. Então, toda a nossa vida familiar e ministerial passou pelo Valo Velho e nós somos gratos a Deus por essa igreja, pelo pastor Luiz, pela sua liderança. O desejo pelo seminário, chamado, foi uma coisa especial, porque desde muito cedo teve um culto, o primeiro culto que o pastor Luiz fez a respeito de missões. Ele trouxe um grupo missionário da missão Kairos. E esse grupo, ele desafiou a igreja, eles estavam indo lá para a África, eles desafiaram a igreja a ter voluntários e tal, e nesse momento eu até me voluntariei. Eu senti o chamado de Deus mesmo missionário, mas minha mãe não deixou, eu era muito novo, minha mãe não deixou, fiquei muito triste, porque eu queria de todo jeito para missões. Mas eu já tinha aquele chamado, e esse chamado ficou ali adormecido. Eu acho que eu nem sou chamado para ser pastor, eu acredito que um dia eu vou ser missionário, né? Mas no momento estou como pastor, e aquele momento então eu senti que eu tinha que trabalhar para Deus. Então tudo que vinha à minha mão para fazer eu fazia. Todas as áreas praticamente do Valo Velho que havia oportunidade, eu me colocava à disposição. Passei pelo som, pela mocidade, pelos adolescentes, evangelismo, missões. Então, assim, vale a pena servir ao Senhor em tudo que vem à mão, porque Deus nos abençoa, né? E eu comecei a trabalhar numa área de eventos que sugava muito meu tempo, né? E essa foi uma fase difícil. Não me desviei, mas eu fiquei muito fraco espiritualmente, porque eu viajava muito, não tinha tempo de ir na igreja, acabei tendo que abrir mão dos meus cargos por causa do trabalho, e aí meu chamado ficou adormecido nesse tempo, né? Fiquei sem servir, sem colocar os dons à disposição da igreja, e aí ficava sempre cansado, muito cansado, às vezes até não ia nos cultos, né? Quando eu estava em casa, não ia nos cultos. Vários domingos à noite eu deixei de ir no culto porque estava muito cansado da semana. Virava noites, trabalhava direto, viajava, então era muito cansativo. E um dia o Rock, né? O Rock, que vai estar aí também com vocês, ele fez um culto, ele fazia um culto chamado Culto de Gratidão. E eu cheguei nesse culto um dia, um sábado. Foi maravilhoso o culto, mas naquele dia o Senhor falou comigo assim claramente, né? Eu tenho te dado tantas coisas e o que você tem feito por mim. Aquilo entrou com uma faca, né? Com uma espada, e eu tomei a decisão. Conversei com a minha esposa no final de semana, isso era um sábado, eu conversei com ela já no domingo. Falei, olha, não importa o que vai acontecer, mas eu quero ir para o ministério pastoral, quero me preparar, quero fazer teologia e me colocar à disposição de Deus para fazer a obra. E ela concordou, a gente entrou nesse acordo, e a gente sabia que isso poderia ter alguma reviravolta, né? Porque na segunda-feira eu cheguei para o meu chefe e falei, olha, eu tenho um projeto engavetado, né? Eu quero que você entenda que você não tem obrigação nenhuma de me manter na empresa, mas eu não vou abrir mão desse projeto. Eu vou estudar, vou ser pastor, então eu tenho que estudar 4 anos no seminário teológico. Eu não vou poder mais trabalhar à noite, virando noite, não vou poder mais trabalhar final de semana, não vou poder virar, né, e viajar, porque eu tenho que estar aqui na faculdade, então eu coloco o meu cargo à disposição. E aí ele falou, me dá 2 dias para eu pensar. No outro dia ele já chegou com uma proposta. Ele falou assim, olha, nós não temos uma área de vídeo aqui na empresa e eu gostaria muito que a gente tivesse. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pagar o treinamento de edição de vídeo para você e vou aumentar o seu salário e você vai ficar interno. Aquilo foi uma resposta de Deus, né? Que Deus estava confirmando esse momento do chamado, de ir para o ministério. Então a gente não teve dúvida nenhuma de que Deus
nos sustentaria da forma melhor para que isso fosse feito, né? E aí a gente foi para o seminário, 4 anos estudando, uma luta, batalha, muitos estudos, né? Um seminário muito puxado, trabalhava durante o dia e graças a Deus recebi apoio da igreja. O pastor Luiz levou em assembleia, nós éramos sustentados também com livros, né? Parte dos livros a igreja dava, então foi bênção, a igreja do Valo Velho foi bênção também nesse momento de estudo, nesse momento de preparo para o ministério. E nós já tínhamos o chamado pastoral, estava fazendo seminário. No 4º ano surgiu a oportunidade, em 2009, né, estava faltando 6 meses para terminar o seminário, surgiu a oportunidade em 2009 da Transpaulista, de plantar um trabalho batista aqui na região. E a nossa igreja se colocou à disposição, me coloquei à disposição do pastor Luiz. O pastor Luiz sonhou em implantar uma nova igreja. Inicialmente a gente ia plantar lá no Branca Flor, né, onde eu moro. Mas Deus nos direcionou para esse bairro de Demori, que não tinha nenhum trabalho batista. E então eu fui me preparar para a Junta de Missões Nacionais, fui lá no Rio de Janeiro, no treinamento de missionário. A gente subiu o Morro da Mangueira evangelizando, ficamos 2 semanas lá em treinamento e eu voltei então como missionário voluntário, né? Não em tempo integral, porque eu tinha trabalho, tinha outras coisas, mas então como missionário voluntário. E nós viemos nesse bairro e alugamos uma garagem, né? Inicialmente era uma garagem, demos uma reforma nela e começamos o trabalho assim. A Transpaulista, então, em 2009, teve 15 voluntários, dentre eles alguns irmãos lá do Valo Velho, a Thaís, né? A Thaís estava com a gente, pastor Luiz, pastor Júnior veio aqui também. E foi muito bom passar 15 dias com esses voluntários. Tinha jovem, tinha senhor, tinha senhora, tinha adolescente, e nós passamos 15 dias evangelizando. E foi um tempo assim de grandes desafios, né? Além da plantação em si, nós estávamos no período do HN1 e quase ninguém saía de casa, então nós batíamos de porta em porta, né? E graças a Deus, mesmo assim, debaixo de chuva, nós conseguimos evangelizar, né? Fazer vários estudos bíblicos. Uma coisa que chamou a atenção é o seguinte: a gente fez a primeira EBF aqui. E eu fui salvo numa IBF, né? Eu aceitei a Jesus numa IBF lá no Parque Paraíso, quando o pastor Luiz, lá do Parque Paraíso, era pastor da igreja. Então eu falei, vamos fazer uma IBF aqui, vamos fazer uma coisa legal. E eu nem tinha essa vocação para ser palhaço, pelo menos, não que eu saiba, né? Mas eu me vesti de palhaço aquele dia e a gente anunciou no bairro, tudo, fizemos uma propaganda grande. Mas quando chegou no dia, uma chuva grande, assim, ninguém na igreja, a igreja toda enfeitada, os brindes, tudo preparado, e ninguém na igreja. Aí eu ajoelhei, vestido de palhaço, ajoelhei e falei, Senhor, e agora? Não tem criança, o que a gente faz? Aí Deus tocou no meu coração, vai pra rua, vai chamar as crianças, traz você as crianças. E aí eu peguei um guarda-chuva colorido lá, nem sei de onde surgiu aquele guarda-chuva colorido, e saí na rua. Naquele dia, de ida e vinda, eu trouxe 80 crianças para a igreja. Esse foi o primeiro dia de EBF. E nos outros 2 dias nós chegamos a esse número também. E desde então, né, até agora, todos os anos que nós fazemos EBF, a gente consegue alcançar muitas crianças. As últimas, né, antes da pandemia, nós fizemos, tinha mais de 120 crianças. Então foi bênção, Deus sempre direcionando tudo. E plantamos a igreja, né? Plantamos a igreja, começamos, eu e minha esposa, tinha um jovem que era da classe de jovens que eu dava aula, que era o Fernando, e uma adolescente que era a Laisa, né? Era recém-convertida, inclusive era lá do meu bairro. E nós começamos assim, eu, minha esposa, meus filhos e esses 2 jovens, né? E a gente começou a plantar, dar estudo bíblico, vários dias da semana dava estudo bíblico, e aos finais de semana fazia toda a programação com crianças, o Kids Club, futebol com as crianças de manhã. Então era bem
bem tumultuado, bem, bem cheio o tempo, mas graças a Deus, Deus nos deu força e Deus foi dando, né, sabedoria como administrar tudo isso, foi nos dando direção de como fazer o trabalho e a obra foi crescendo, claro, com o apoio do Valo Velho, o Valo Velho abriu mão de administrar os recursos financeiros, então tudo que entrava nós mesmos já administrávamos, quase que como uma igreja ordenada, né? E isso facilitou bastante porque a gente sabia das necessidades, sabia o que tinha que comprar, o que tinha que fazer, e isso nos ajudou bastante na condução do trabalho também. Bom, minha primeira experiência na Trans foi em 2008, quando eu fui para São José do Rio Preto, em Catiguá, para a plantação de igreja. Atuei com a Valdice e trabalhei lá com crianças e na parte da secretaria. Minha segunda experiência foi em 2009, quando eu vim para o Jardim Idemori, também para a plantação de igreja, e o meu foco também foi evangelização de crianças e fiquei também na parte da secretaria. Em 2010, eu estive na revitalização, em Barueri, na revitalização da igreja, mas também com foco na EBF, para o trabalho de crianças, e na parte também da secretaria. A minha primeira experiência com a Trans foi em 2009, no Jardim Idemori. Trabalhei lá no evangelismo. A segunda experiência foi com a revitalização, também em 2010. Em 2010 eu não consegui ficar integral, porque eu estava trabalhando, então eu ajudei aos finais de semana, lá em Osasco. Na época, a segunda Igreja Batista em Moiola Júnior, hoje Igreja Batista Memorial de Osasco. Foi com revitalização. Certo. E aí, quando a igreja completou 1 ano, eu e o Kleber já havíamos nos conhecido na Trans em 2009 e depois a gente continuou como amigos, né, trocando mensagens, conversando, e aí quando foi o primeiro aniversário da igreja, a gente começou a namorar. E desde então, de início, nós estivemos como membros lá na igreja, após casados lá na Igreja Batista Memorial de Osasco, e desde 2018 nós voltamos a congregar na primeira Igreja Batista no Jardim Idemori, onde nós estamos lá até hoje. Hoje eu atuo na Igreja Batista do Idemori, trabalho com crianças também, e estou muito feliz por fazer parte dessa igreja. E aí a igreja foi crescendo, né? Nós já tínhamos mais de 4 anos aqui, desde o início a gente estava procurando um terreno no bairro que a gente pudesse construir a igreja. Então nós procurávamos um terreno aqui no Idemori, mas só achava um terreno acidentado, de 5 por 25, 140 mil, e a gente pedia a Deus, né, uma oportunidade. E eu sempre passava aqui nessa rua. Esse terreno da igreja era um terreno baldio, né, não tinha nada, tinha muito entulho aqui, mas era um terreno grande, e eu falava para Deus, só podia dar esse terreno para nós, né? Mas nunca a gente encontrava quem era o dono. Até que um dia a dona veio de Portugal, o filho dela veio da França, esse terreno era de herança deles, e eles decidiram vender esse terreno. Colocaram uma placa, o pastor Luiz ficou sabendo, e nós fomos ver. E quando ele chegou lá para negociar, nesse dia eu não estava o pastor Luiz só, ele disse que chegou para a dona, né, e tinha várias ofertas, porque o terreno custava 160 mil e todo o terreno aqui custava 140 de 5 por 25. Aqui é 524 metros quadrados, né, e ela colocou a placa de 160 mil. E aí o pastor Luiz foi negociar com ela falou, eu sou católica apostólica romana, eu sou maçom, mas eu quero uma igreja aqui. E vendeu para nós, ainda facilitou o pagamento, e o Valo Velho deu parte, nós demos uma parte, e graças a Deus conseguimos adquirir o terreno. Quando nós adquirimos o terreno, aí veio o desafio de construção, né? Nós ainda estávamos lá na congregação e precisava do espaço, né? A gente inicialmente pensou até em construir só um salãozinho no meio do terreno, onde a gente pudesse abrigar os nossos irmãos já que participavam com a gente, e depois futuramente pensava em construção. Mas aí o pastor Luiz conseguiu também
sempre o pastor Luiz, né? O pastor Luiz conseguiu o contato da Missão Confins, uma missão que constrói capelas pelo Brasil, mais especificamente no interior da Bahia, em outros estados, mas não em centros urbanos. Nós mandamos a documentação que eles pediram para fazer a verificação, se eles iriam construir ou não. E no final disso eles deram a resposta que iriam construir, nós ficamos muito felizes, né? Nem imaginávamos como ia ser essa construção, que tamanho ia ter essa capela, mas quando a gente preparou o radier, né? Ele tinha que preparar o radier nas medidas que eles mandaram, e quando eles chegaram foi assim algo, um milagre, um verdadeiro milagre, porque encostou um caminhão com todas as partes da capela desmontada. E os voluntários que vieram construir são pastores, né? Os pastores pagam R$60 para ir num projeto desse e construir. Então realmente é uma visão missionária muito grande. E eles desceram e começaram a levantar, e a gente pensando assim, nossa, mas vai demorar muito, né? Em menos de 3 dias, 2 dias e meio praticamente, a capela estava pronta, com tudo, instalação elétrica, piso, parede, janela, tudo pronto. Assim foi algo extraordinário. Tanto que era um feriado de abril e o povo saiu para o feriado aqui do bairro e não tinha nada. Quando voltaram tinha uma igreja. E isso virou assim comentário no bairro inteiro. Todo mundo ficava perguntando como é que pode, né, construir uma igreja da noite para o dia. E só Deus faz essas coisas mesmo, né? Então nós começamos naquele momento da inauguração da capela, como a gente imaginava que ia ter muita gente, convidados, a igreja do Valo Velho, outras igrejas convidadas, nós alugamos várias cadeiras, né? Então alugamos lá, acho que era 120 cadeiras. E teve o culto lotado. Aí no outro final de semana eu falei assim, ia ter um trabalho jovem. A gente ia fazer um trabalho jovem. Falei, não vou devolver as cadeiras, vou alugar, deixar alugado. E encheu de novo. Aí, depois já ia voltar à normalidade, né? Nós não tínhamos aquele número de membros, mas de repente deu a ideia, vamos deixar mais um final de semana essas cadeiras aí. E veio muita gente, então as pessoas começaram a visitar a igreja por curiosidade, outros porque queriam, outros porque eram de alguma igreja, estava desviado. Então assim, começou a ter muita visita na igreja e a gente deixou as cadeiras, acabamos comprando as cadeiras, né? Fizemos uma negociação e compramos a cadeira e graças a Deus, Deus foi mandando as pessoas, outros irmãos para nos ajudar, isso foi uma bênção. Eu tinha deixado a ordenação para segundo plano, né? Por uma série de motivos, mas um dos motivos eu não estava tão interessado no título de pastor, porque eu estava aqui trabalhando na plantação da igreja e tinha que terminar algumas coisas também para fazer a ordenação, então fui deixando para segundo plano, né? Pode ter sido um pouquinho procrastinador, né? Mas havia alguns motivos para isso. Mas chegou um momento que é necessário, né? Então a igreja, para ser organizada como igreja, eu tinha que ser ordenado antes, então nós procuramos o pastor Luiz, a igreja do Valo Velho, e fizemos o pré-concílio. O pré-concílio eu fui muito bem, fui até melhor no pré-concílio do que no concílio, porque eu fiz uma arte, né? Eu marquei uma vigília para o dia do concílio. E aí eu saí daqui, eram quase 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, fui para casa e tinha 1 hora só para me arrumar, levantar, me preparar para o dia do concílio, né? Que ia começar cedo. Então eu quase não tive tempo de dormir, estava muito cansado. E algumas perguntas eu titubeei um pouco, mas foi muito bom. Graças a Deus eu fui ordenado, passei, né, pelo concílio, e então a igreja marcou-se a data de organização da igreja junto, né, com a ordenação. Foi a ordenação e depois já quase que em seguida a organização da igreja, e nós agradecemos a Deus pela direção, né, que o Valo Velho conduziu, pelo pastor Luiz, que nos conduziu até o processo de ordenação, depois no processo de organização da igreja. Foi algo realmente maravilhoso. Que Deus possa
sempre abençoar a igreja e quadruplicar as bênçãos, né, daquilo que eu recebi na minha vida, na vida da minha família, quadruplicar na vida de vocês. E, irmãos, a nossa relação, né, de igreja, Idemori, Valo Velho, sempre teve aí a parceria, o apoio do pastor Luiz, da igreja, da diretoria, do corpo diaconal do Valo Velho. Então nós recebemos várias vezes ajuda. A irmã Luísa veio dar aula na escola bíblica dominical aqui, em um momento que a gente não tinha tantos professores. O grupo, né, o grupo que hoje já deve estar tudo, né, grande, os meninos já devem estar tudo grande. Eles começaram um grupo lá no Valo Velho de crianças tocando, e eles vinham aqui uma vez por mês tocar no culto da noite, era uma bênção. Então a gente sempre estava junto, fazendo alguns trabalhos juntos, trabalho de evangelismo juntos, né, sempre nos envolvendo, e essa parceria foi muito saudável, tanto para nós como igreja aqui, como para o Valo Velho, que eu sei que o pastor Luiz deve ter muita satisfação por saber que essa igreja também partiu do coração dele, partiu dos sonhos que Deus colocou no coração dele, e isso é muito bom. Ok. Quando eu disse que nós tínhamos recebido uma equipe da Junta de Missões Nacionais, que foi a ocasião que plantamos a congregação, que hoje é a Igreja Batista em Jardim Idemori, essa equipe que nós recebemos foi por ocasião da Transpaulista. E esteve aqui uma equipe de, se não me engano, 6 missionários da Transpaulista, na época coordenado pelo pastor Helder, né? Foi ele, juntamente com o pastor Paulo Alves, que facilitou esses missionários chegarem até aqui, porque esse trabalho era realizado apenas na capital do estado. E a nossa associação tem uma parte que é na capital, uma parte do interior. Mas nós estamos na primeira rua de Itapecerica da Serra. E mesmo assim, eles conseguiram chegar até nós, e foi uma grande bênção a chegada deles, né? Porque com a chegada deles, nós montamos uma equipe nossa aqui, e essa equipe, juntamente com o pessoal da Trans, né, com esses missionários, evangelizamos o Jardim Idemori e iniciamos ali a congregação, que, como eu disse, hoje é a igreja. E um outro legado que ficou dessa Transpaulista, desses irmãos que estiveram aqui, que através deles, o pastor Luiz Júnior ressuscitou um sonho que ele tinha de fazer um trabalho meio parecido com a Trans. O que é isso? Nós chamamos de viagens missionárias. É quando toda a igreja loca 1, 2 ônibus e mais alguns carros, e sob a direção, sempre sob a direção de pastor Eldo Tikoff, da Junta de Missões Nacionais, nós vamos até alguma cidade e fazemos, durante todo o período de carnaval, fazemos evangelização, ajudando na plantação de igreja. Nós temos esse privilégio muito grande de ter podido, auxiliado pelo Senhor, direcionado pelo Espírito Santo, e a igreja abraçou esses desafios e formamos essas 2 igrejas. Tivemos o privilégio também de ordenarmos alguns pastores, né? Que são pastores que estão todos atuantes em igrejas batistas aqui da nossa associação e também fora dela, né? Ordenamos primeiramente o pastor Ricardo, que hoje é pastor da Igreja Batista Ebeneze. Ordenamos o pastor Paulo César, que está pastoreando a Igreja Batista Bíblica. Me fugiu o nome do bairro agora. No Jardim Vera Cruz. Depois nós ordenamos o pastor Luiz Júnior, que é o pastor de jovem, pastor adjunto aqui em nossa igreja. Ordenamos o pastor Robson de Souza, que hoje é pastor lá no Jardim Idemori. Ordenamos o pastor Alexandre,
que hoje é missionário entre os judeus aqui no estado de São Paulo, está radicalizado na igreja Batista Bíblica do Ibirapuera, ali no Ibirapuera. Ordenamos o pastor Ercílio, que hoje está parado, está enfermo, deve ser alvo das orações de todos nós que estamos participando deste momento. O Ercílio teve um AVC e não está pastoreando mais, mas pastoreava uma igreja de Campinas. Indicamos também o pastor Nilson dos Santos, Nilson de Souza, que foi seminarista aqui em nossa igreja, foi trabalhar na igreja Batista em Parque Fernanda e depois ordenado na igreja Batista Memorial de Capão Redondo, e nós estivemos ali juntos, né? Então tem sido uma igreja. No ano de 2001, agora eu não lembro mais ou menos a data correta, mas se eu não me engano foi 2001. Eu tive a oportunidade de estar num culto aqui na nossa igreja. Eu ainda estava no ensino médio, nessa época era colegial até, e em um tempo de oração, a gente estava muito fervoroso aqui na igreja, a questão de missões, a questão de chamado ministerial, e eu ainda, um adolescente para jovem, vamos dizer assim, porque eu estava no final do meu ensino médio, a gente tinha a banda Gênesis aqui, que estava fazendo um trabalho de ministração nas igrejas, e o Espírito Santo já estava mexendo e tocando no meu coração nesse período. Foi aí que, em um tempo de oração na minha casa, depois de um culto abençoado que a gente teve num domingo, aquela semana foi diferente. E eu lembro que eu estava orando em casa, e nesse dia eu lembro que o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre o meu chamado. Eu lembro que eu estava numa época, foi 2001 mesmo, sabe por quê? Porque eu estava no 3º ano do ensino médio, porque eu estava numa época para eu poder decidir que faculdade que eu faria no ano seguinte, que seria 2002. Se eu faria administração ou se eu faria faculdade de direito. Pelo meu pai, pastor Luiz, eu faria direito. Eu estava muito pendente a fazer administração. Como eu estava no ensino médio, naquela época tinha um técnico voltado para essa área, então eu estava muito pendente a fazer a parte de administração de empresas. Foi quando, nesse período, eu estava em oração e foi muito forte, foi muito nítido, Deus falando, eu quero você no ministério. Eu lembro que no outro dia, eu já procurei o pastor Luiz, meu pai, e falei com ele que eu não ia nem fazer direito e nem fazer administração. A cara dele na hora, né, de espanto, o que esse menino vai querer fazer? E eu lembro que eu falei assim para ele, eu, em oração, entendi o chamado de Deus na minha vida para o ministério pastoral. Então, ano que vem eu quero já me preparar para o ministério. Eu nem esperei fazer uma faculdade para depois. Eu disse sim para o Senhor. Naquele momento eu disse sim e já me preparar para o ministério. Foi aí então que em 2002 eu entrei no seminário. Fui estudar no Seminário Batista Esperança. Fica no centro de São Paulo, ali perto da estação Santa Cruz do metrô. E me tornei seminarista da igreja nesse período. Oficialmente, né, fui me colocado como seminarista da igreja. Na época, além de mim, tinham mais outras 2 ou 3 pessoas que estavam fazendo seminário, então nós éramos os seminaristas da igreja. E então a igreja PIB do Valo Velho me apoiou na época no seminário. No primeiro momento, me apoiando, me auxiliando na compra de livros, porque seminarista precisa comprar muitos livros. E depois, também me apoiando, pagando o seminário pela metade, né? No primeiro momento, uma parte eu pagava o seminário, outra parte a igreja pagava. E depois, a igreja então assumiu, já no finalzinho do seminário, já quase no último ano, assumiu integralmente o pagamento do meu seminário. Passado esse período, eu entrei em 2002 e estudei até 2005. 2005 foi o ano que eu terminei o seminário, foi o ano que eu me formei. Quando foi no final de 2005, para já virar para 2006, a igreja, a PIB do Valo Velho, ela sempre teve uma tradição com o trabalho com jovens. A igreja sempre trabalhou com jovens. As raízes da nossa igreja foi muito forte através do trabalho com jovens. E eu participei de tudo isso, porque mesmo eu sendo pequeno, mesmo estando aqui na igreja, cresci junto com a igreja, vamos dizer assim, eu pude, mesmo na minha infância, acompanhar o olhar que a igreja sempre teve com os jovens. E isso foi
plantado no meu coração, foram raízes que foram plantadas no meu coração. E na época eu era noivo da Cíntia, nós estávamos nos preparando para casar, a gente já tinha programado para casar no ano seguinte. Foi quando a igreja me chamou para uma reunião, perguntando para mim que, como já estava próximo de eu me formar, perguntando para mim quais seriam os planos para 2006. Porque normalmente quando o seminarista está próximo de se formar, acontece, dentro de uma igreja batista, acontecem os processos para o concílio e assim por diante. E naquele momento a igreja conversou comigo, me chamou, ainda estava solteiro, chamou eu e a Cíntia. Eu lembro que o presidente do corpo diaconal na época era o irmão Renato e a irmã Edinalva, então eles nos chamaram para uma conversa. Se eu não me engano foi até aqui nessa sala, que hoje é meu gabinete, mas antes era uma sala, né? E eles nos chamaram aqui para uma conversa e ali houve o convite da igreja para, de forma oficial, que a igreja tinha a pretensão de nos colocar, de nos chamar para sermos avaliados pelo concílio e, se a gente passasse, ser um dos pastores aqui da igreja, porque naquela época a igreja estava com uma visão de ter um pastor direcionado para o trabalho com jovens. Então aconteceu exatamente dessa forma, né? Tinha outros seminaristas também que fizeram a entrevista na época, e a igreja em oração entendeu que teria que ser eu. Então, nesse momento, começou os processos, né? A igreja pediu o nosso concílio, a gente começou a correr atrás da papelada, porque a gente precisava apresentar uma papelada. A igreja solicitou isso via associação, então o pastor Luiz, como presidente da igreja, convocou um concílio entre os pastores da associação, e quando foi em março de 2006, aconteceu o meu concílio. Eu me lembro que foi um sábado, pela manhã, nós estávamos aqui, e os pastores vieram até aqui, e foi quando foi feito então o concílio, as perguntas. O concílio funciona como se fosse uma apresentação de TCC, tem uma bancada e você precisa fazer uma apresentação. Mas a única diferença é que havia perguntas, né, dentro daquilo que você vai apresentando, você não apresenta direto, havia perguntas. E eu me lembro que no meu concílio estava para falar, eram 3 examinadores, né? Então um deles era o pastor Valdec, que ainda é pastor hoje da Igreja Batista aqui da PIB do Taboão da Serra. Ele me examinou na parte de teologia. O pastor Almir me examinou na parte de eclesiologia. Então ele é também um pastor hoje aqui da nossa associação. Não está mais com a gente aqui na associação, está lá na Bahia. E teve um terceiro pastor também que me examinou na parte de convicção e chamado. Após esse período do concílio, que aconteceu pela manhã, nós precisamos retirar para ter avaliação. E eu me lembro que quando me chamaram novamente para dar a avaliação, né, daquilo que eu havia feito, eles me aprovaram no concílio e me aprovaram com louvor. E eu louvo a Deus por isso, né? Porque estavam se completando aquilo que Deus já havia falado ao meu coração, havia me chamado, né? Aquele chamado que Deus fez para mim lá em 2000 ainda, 2001, estava se completando ali naquele momento. E aí os pastores então entenderam de marcar o culto de consagração. Nosso culto de consagração ele foi marcado para o dia 16 de abril. Por quê? Porque nós entendemos que era interessante eles me consagrarem depois do meu casamento. E eu já tinha a data do meu casamento marcada para o dia 8 de abril. Então praticamente uma semana depois foi marcado a minha ordenação. Então eu e Cíntia casamos no dia 8 de abril de 2006. Quando foi no dia 16 de abril, eu fui ordenado pastor aqui na PIB do Valo Velho, direcionado para trabalhar com o Ministério dos Jovens. Eu tenho até aqui a Bíblia que eu ganhei no dia da minha ordenação, né, a Bíblia Plenitude. Está até aqui, está um pouco velhinha, viu, irmãos? Mas está até aqui os pastores que estavam no dia da minha ordenação, né, do concílio, não sei se vocês vão conseguir ver. Pastor presidente, pastor Luiz, pastor secretário, pastor Ricardo Barbosa da Conceição, preleitor foi o pastor Paulo Alves. A oração consagratória, quem fez foi e quem entregou para mim essa Bíblia foi o saudoso pastor Bonifácio, que o Senhor recolheu ele o ano passado, em 2020. Então ele que fez aqui a oração e a entrega da Bíblia e os pastores que estavam presentes. Então, quando foi em 2006, nós fomos ordenados pastor, já para trabalhar com o ministério com jovens. E aí nós estávamos aqui trabalhando, mas nesse momento ainda era um ministério parcial, né?
eu ainda tinha o meu trabalho que eu executava, trabalhava na área de vendas e já também como pastor aqui trabalhando com o Ministério com Jovens. Quando foi em 2013, final de 2013, a igreja entendeu de nos convidar agora para sermos pastor adjunto. Então, além daquele trabalho específico que nós já estávamos fazendo desde 2006 até 2013 com jovens, a igreja entendeu de nos convidar para sermos pastor adjunto e já ficar de forma integral. Então, como que funcionaria? Eu deixaria, né, o meu trabalho na área de vendas e já ficaria aqui na igreja de forma integral. Então, quando foi em 2013, houve esse convite da igreja, nós passamos por uma assembleia, foi aprovado, em dezembro de 2013 foi essa assembleia, foi aprovado, e quando foi no dia 7 de fevereiro de 2014, nós fomos ordenados, está até aqui o convite, ó, gostaria de mostrar para vocês aqui quando aconteceu esse convite, está aqui o convite que foi feito, eu vou até ler para vocês, convite do irmão pastor Luiz Fernando Barbosa da Conceição, ao culto de posse, ao Ministério Integral, do pastor Luiz Fernando Barbosa Conceição Júnior, no templo da Primeira Igreja Batista do Valo Velho, dia 7 de fevereiro de 2014, às 20 horas. Aí tá aqui, na época ainda nós só tínhamos o Pietro, né? Nosso filho que nasceu em 2011. Então nós tínhamos o Pietro aqui, e tá aqui, até tem um texto, que eu gosto muito desse texto, né? Que fala, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Então, em 2014, nós fomos convidados. Na ocasião, eu também ganhei uma Bíblia, um exemplar, tá aqui essa Bíblia que eu ganhei nessa ocasião, né? E foi o pastor Luiz, inclusive, tá aqui a escrita dele, dia 7 de 2 de 2014, eu ganhei o exemplar. E no dia estavam os pastores, pastor Luiz, pastor Paulo, né, que foi o preleitor do dia do concílio, foi o pastor Paulo, pastor Jadá estava aqui, pastor Ricardo, pastor Carlos Agrede, pastor Robson, né? Na época o pastor Robson já tinha sido ordenado pastor, pastor José Carlos, pastor Elísio estava aqui, pastor Luiz Henrique, pastor Samuel Cardoso, todos eles estavam aqui nesse dia, né? Inclusive o pastor Paulo, que foi o preleitor quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, também foi o preleitor quando eu fui ordenado para o ministério integral. E de lá para cá, nós temos realizado esse trabalho, né? 15 anos se passaram, né? Estamos indo para 16 anos. E eu fui o 7º pastor ordenado aqui nessa igreja. E eu me lembro de todos os outros que também foram ordenados aqui pela nossa igreja. E seguindo essa sequência, né, de raízes que a nossa igreja tem de ordenar pastores, eu tenho o privilégio de ter sido o pastor ordenado aqui na PIB do Valo Velho, igreja a qual eu fui apresentado, só para vocês entenderem as raízes, né? Igreja a qual eu fui apresentado, igreja a qual eu me batizei, me converti, me batizei, igreja a qual eu me casei, né? Encontrei a mulher da minha vida, foi aqui nessa igreja, eu me casei, igreja onde eu me enviou para o seminário, depois eu volto, quando eu termino o seminário, a igreja investiu em nós na época do seminário, volto, pede o meu conselho, me ordena para o ministério da palavra e depois a igreja a qual me ordenou para o ministério integral. Então todas essas raízes faz muito sentido na minha vida e na vida da igreja também, da PIB do Valo Velho, e eu sou grato a Deus por tudo isso. Que Deus abençoe. Ali juntos, né? Então tem sido uma igreja abençoadora, que tem abençoado pessoas, tem tido visão ministerial, visão pastoral, e nós louvamos a Deus, porque somos privilegiados em poder fazer parte deste povo chamado Igreja Batista do Valo Velho. Eu costumo dizer, e não abro mão disso, que a marcha da igreja não para. Assim que um desafio surge, nós estamos prontos para estabelecer como dentro das necessidades do desafio. Nós não temos nos escolhido, porque temos como lema 1 Coríntios 15, 58, que diz: sempre firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque nós sabemos que o trabalho no Senhor não é em vão. Amém, queridos?